Boa tarde, Teixeira de Freitas. Boa tarde, extremo sul da Bahia. Boa tarde para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui pela Rádio Cidade 87,9 FM. Boa tarde para você que está no seu trabalho. Boa tarde para você que está na estrada. Boa tarde para você que está no campo. E agora, vamos começar. Vamos agora falar um pouquinho sobre alguns problemas das estradas no extremo sul da Bahia. Para isso eu vou receber aqui agora o meu amigo Leal, que vai falar para nós um pouquinho. Ele que tá na rua todo dia, que é motociclista, que já foi caminhoneiro, que todo dia tá na rua de Teixeira de Freitas acompanhando a lida. Ele vai falar um pouquinho sobre os problemas de Teixeira de Freitas hoje com a gente. Leal fez um vídeo semana passada e me mandou, que eu achei muito interessante, e ele agora vai comentar sobre essa situação, que é uma situação muito complicada, que é a situação do Pardal e das estradas de Teixeira. Boa tarde, Leal. Boa tarde, Thalisson. Então, Leal, eu vou passar aqui o vídeo aqui sobre o dia que você estava na rua aí andando, que você fica todo dia aí, né, na estrada, no dia a dia, vendo a realidade, tá sempre participando aqui com a gente nesse sentido, porque você é um cara que sempre tá antenado. E você fez um vídeo falando sobre essa questão dos pardais. Eu vou passar o vídeo aqui e daqui a pouquinho a gente vai comentar junto, beleza? Resolvi fazer uma matéria aqui com relação aos tais pardais, que na verdade são instrumento arrecadatório e pegadinhas malandras, sorrateiras, para poder penalizar aqueles que porventura tenha qualquer descuido. Então vamos aqui. Aqui está dizendo que tem um radar ali à frente, né? Você tem que andar 40 km porque vai ter fiscalização eletrônica. Está tendo fiscalização eletrônica. Bora lá, olha a plaquinha. Uma placa singela, tá? Diferente daquelas que a gente vê nas rodovias, né? Ou o cara olha para a pista, presta atenção nos pedestres para poder não causar acidente. Em outros setores tem os buracos, você tem que prestar atenção no buraco, tem que olhar a placa de sinalização deste tamanho aqui. Então vamos lá. Vamos ver onde é que está esse radar. Eu vou andando aqui com vocês, eu vou dar uma pausa para não ficar muito grande o vídeo. Aqui vocês não estão vendo radar nenhum. Ou seja, as tais câmeras para poder pegar você e multar. Olha só, até agora não estou vendo, né? Então eu vou dar uma pausa aqui porque não está dando para ver o diabo da câmera, né? Então vamos lá. Então, Leal, pelo que você mostrou ali, né, a gente sempre está reforçando aqui que essa questão do pardal, ela demonstra uma falta de respeito muito grande com o motorista do extremo sul da Bahia, né? Já que Teixeira de Freitas tem estradas muito precárias e colocaram uma sinalização praticamente inexistente lá, né, Leal? Perfeito. Essa prática habitual, usual, de colocar pardais com aquela falsa premissa de que os pardais têm que se controlar a velocidade, é mentira. É mentira, o povo já está cansado dessa mentira. E aqui em Teixeira de Freitas nós temos uma curiosidade. Já é a terceira vez que estão tentando emplacar pardais aqui na cidade. Nós sabemos que há uma divisão de lucro aí entre a empresa e a prefeitura, tá? Então, eles têm nesses radares chamados de pardais, que eu costumo chamar de instrumento arrecadatório, uma visão diferente do que foi inventado para o uso nas grandes cidades. Mas, Leal, a Teixeira de Freitas, como a gente já sabe, está cansado de falar, né? Teixeira de Freitas não tem
estrada nem fluxo de trânsito para colocar pardal, né? Antigamente tentaram 2 vezes colocar pardais aqui em Teixeira e não deu lucro e não deu resultado. Não deu lucro, não deu resultado na última vez que foi colocado. E por que agora seria diferente? Bom, o intuito é um só: arrecadar. Talvez a prefeitura, eu não tenho certeza, mas o que a gente vê por aí afora é deslocamento de recursos de diversas pastas para outras pastas invisíveis, e aí a receita cai, né? O fluxo de caixa cai, e aí eles têm que inventar, têm que se reinventar, aliás, essa é a forma correta de se falar, eles têm que se reinventar para poder arrecadar mais e mais. Inclusive, eu abordei a questão muito mais contundente, muito mais sorrateira e de grande esperteza, que é a colocação desses tais radares. Eles não colocam... eu vou fazer, inclusive, eu quero abrir uma aspas aqui, quando eu for fazer uma viagem, agora está programado para Vitória, eu vou fazer uma série de matérias com relação como é que deve ser feito, de acordo com a legislação, o aviso, a chamada de atenção para a colocação desses radares em pontos estratégicos para poder alertar os motoristas para o perigo e para a observância do trânsito. Aqui é diferente. Aqui eles colocam os pardais camuflado junto a uma árvore, junto à o tronco da árvore, a copa da árvore, e num lugar completamente estranho. Eu nunca vi colocar radar em cima de sinaleira, de semáforo, a não ser que aquele dali seja exclusivamente só para medir avanço de sinal. E isso teria que ter uma placa indicando que nas grandes cidades que obedece à legislação, existe esse aviso: atenção, radares de avanço de velocidade, fiscalização de avanço de velocidade, fiscalização de avanço de sinal. E aqui em Teixeira de Freitas você não vê isso. E eu quero também aproveitar o ensejo e pontuar. Eu quero saber por que, eu vou entrar com uma representação no Ministério Público, por que os carros de vigilância de trânsito estão só com o aerofólio em cima. Aquele, eu não sei, não é aerofólio não, é aquele sinal, né, luminoso em cima. Eu esqueci o nome aqui agora. E o carro todo branco. Os caras agora estão multando de dentro dos carros. Então são práticas abusivas que vai de encontro ao interesse do cidadão e contra a legislação. Eu quero saber por que esses carros brancos não são plotados, não tem a marca, a logomarca da prefeitura, do departamento de trânsito. Então isso aí já é o giroflex. Me vem aqui agora o giroflex. Só tem simplesmente o giroflex. Você pode entender aquele giroflex ali como carro de segurança de alguém, como uma ambulância, sei lá o quê, mas tudo é feito no intuito de ludibriar o contribuinte. Léo, você que está aí todo dia, né? Eu entendo a sua indignação, você realmente fica muito chateado, porque igual eu falei, você tá todo dia na rua. Inclusive o meu amigo Paulo Robson, que é motorista de aplicativo, que sempre está participando aqui com a gente do programa Boa Tarde Cidade, ele sempre tá passando pra gente algumas questões da cidade, muito buraco, muito problema, como por exemplo na semana passada que ele passou pra gente um vídeo, que eu vou até repetir esse vídeo aqui pra você ver, sobre a questão que lá na rua da Pituba, por exemplo, que a gente sabe que é talvez o
maior ponto noturno da cidade de Teixeira de Freitas, para não dizer o único, né? Porque falta muita questão de entretenimento aqui em Teixeira, infelizmente. Lá a prefeitura deixou lá um buraco que está tampando a via da Rua da Pituba, e pelo que ele me falou, já tem bastante tempo, já tem pelo menos uns 6 meses que esse buraco tá lá, certo? E assim, coloca os pardais, mas a gente não vê uma dedicação da prefeitura para poder consertar as estradas da cidade. E tipo assim, né? A gente não é contra a fiscalização de trânsito, essa fiscalização ela tem que haver, mas o problema é que punir o motorista da cidade sem haver uma estrutura na cidade para poder atender o fluxo de trânsito é muito complicado. Se justificaria ter uma fiscalização eletrônica de trânsito se o trânsito da cidade funcionasse. Além do problema da questão de que no horário de pico não tem essa circulação nessa velocidade, também tem o problema de que a prefeitura multa através do pardal, mas ela não dá ao motorista condições para poder dirigir da forma que deveria. Correto? Correto. Inclusive, uma das questões que eu levanto direto, desde quando aqui cheguei há 14 anos atrás, eu não vejo uma sinalização horizontal na cidade. Os carros vão para um lado, vão para o outro, moto passa por um lado direito, moto passa pelo lado esquerdo, não tem uma ordenação do trânsito. E o trânsito fica muito mais mal educado, cria-se um acirramento de discussão, até chegar a um ponto violento com relação a esse comportamento no trânsito. Aqui nós não temos, pelo que eu sei, não tem um engenheiro de tráfego ou engenheiro de trânsito, não tem. Aqui como é que eu posso dizer? Os tais fiscais de trânsitos aqui, que são os guarda municipal, uma parte da guarda municipal, fiscaliza o trânsito. Eles tomam um curso básico vindo de um especialista militar, especialista em trânsito de Salvador, dá um curso aqui, os caras saem para a rua sem nenhuma preparação psicológica, de ordem pessoal. Eles se intitula como polícia militares, que eu já vi casos aqui, um cara se passando por policial militar, tá vendo? Com aquela autoridade de um policial. Eles não são policiais, eles são apenas fiscalizadores de trânsito, um agente de trânsito, é diferente de um policial militar. E aí a cidade não tem uma sinalização horizontal, a cidade não tem, a cidade toda cheia de terra. Ninguém sabe onde que é pista direita, pista esquerda, né? Nós temos vários casos aí, a Avenida das Nações, aquela avenida que vai lá para a Universidade Estadual, né? E a Avenida São Paulo, muita terra, parece que é estrada de rodagem de terra, entendeu? Não é estrada de rodagem asfáltica. Então, a gente vê todos esses impropérios na cidade, mas a fiscalização está ali. Os caras não têm a mínima sensatez, a mínima de educação de estar um carro parado em fila dupla, eles descerem do carro, ir lá, orientar o motorista que ali não pode estacionar o carro. Porque você tem um detalhe no trânsito, você parar é uma coisa e parar e estacionar é outra. Só que eles misturam tudo, leva tudo a toque de caixa do modo deles e que deixa o motorista, o condutor, todo desorientado. Então, primeiro, ordenar o trânsito. Segundo, educar os fiscais de trânsito para numa abordagem. Eles que dentro do carro estão multando, sequer dão luxo. Eu não vou nem falar luxo, mas educação de descer e fazer uma abordagem, orientar você primeiro antes de multar. A polícia, é por isso que eu consigo, toda mão eu consigo fazer um paralelo
com relação de comportamento com relação à Polícia Rodoviária Federal. É um outro nível. Os caras têm um outro estilo de abordagem que é ensinado na academia. Aqui não tem academia de nada. Aqui vem o cara lá de Salvador da Polícia Militar, que é comandante do batalhão de trânsito, chega aqui, dá um cursinho aí meia boca, e aí bota os caras na rua para poder lidar com a população com um total despreparo. Então essa é a minha indignação. Porque se o prefeito fizesse tudo certinho, eles teriam um elogio nosso, um elogio meu, um elogio da comunidade. Agora, cria-se um estilo de administração que o pessoal toma ódio. Eu já tive vários problemas com guardinha de trânsito, tomam ódio e aí as coisas só descamba para um final infeliz. Então, essa é a minha preocupação com relação ao trânsito de Teixeira de Freitas. É, Leal, inclusive, diga-se de passagem, né, poucos fiscais de trânsito, né, porque em Teixeira praticamente não tem fiscalização de trânsito e acaba que os poucos que tem acabam sendo odiados pelo motorista, pelo motociclista, pelo caminhoneiro que está servindo em Teixeira de Freitas e trazendo, né, renda para a cidade, porque todo mundo que está transitando, querendo ou não, está pagando imposto, está indo para o trabalho, isso gera arrecadação para a cidade, movimenta o comércio, os motoristas de aplicativo também dão uma aquecida na cidade, então assim, é uma situação muito complicada. Ô Léo, eu vou pausar aqui com você rapidinho, porque a gente tem agora um momento de saúde, nosso amigo Paulo Andrade já está na linha, daqui a pouquinho a gente tá de volta, viu? Fica na linha, beleza? Beleza. Muito boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui pela 879. Agora estamos aqui com meu amigo Paulo Andrade, que vai dar uma dica de saúde pra gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, cidade. Ô Paulo, veja só. A gente estava conversando mais cedo sobre alguns medicamentos que as pessoas usam no dia a dia sem nenhuma prescrição médica para poder se automedicar, né? Alguns medicamentos, inclusive, muito delicados de ser usados, como é o caso do Rivotril, que é um sedativo muito potente, muito poderoso e muito forte, né? Esse medicamento, o Rivotril, ele é usado exatamente em que ocasião, Paulo? Thales, o Rivotril, ele faz parte do grupo dos benzodiazepínicos, né? Ele tem uma ação, assim, atua no nosso sistema nervoso. Ele tem um poder de calmante, sedativo muito forte. É um medicamento muito usado no Brasil e é um produto que a gente costuma aqui no balcão conversar com nossos pacientes e pedir para ter muito cuidado com o uso, com a forma que usa e também no guardar desse medicamento com bastante cuidado para que pessoas desavisadas não venham fazer uso desse medicamento indevidamente. Certo. Agora, Paulo, assim, as pessoas hoje, infelizmente, elas estão num ciclo de vida muito difícil, né? Como a gente sempre está falando aqui. E esse tipo de medicamento, infelizmente, costuma ser usado indevidamente e tal. O que pode acontecer de efeito colateral com a pessoa que usar esse tipo de medicamento dessa base aí, Rivotril, eu creio que o diazepam também seria mais ou menos nesse sentido aí. O que pode acontecer com a pessoa que ingerir um medicamento desse sem indicação médica? Olha, como eu falei, um dos cuidados esse medicamento deve ser armazenado e guardado com bastante critério para que pessoas não façam uso indevidamente. O Rivotril ou o clonazepam, né, que é muito consumido, mas é a mesma medicação. O clonazepam é a substância química, é a matéria do Rivotril. O Rivotril é apenas um nome comercial. Como eu falei, ele causa ação inibitória do cérebro. E o uso dele durante muito tempo é muito prejudicial à saúde. É bastante comum também as pessoas, às vezes, estar fazendo uso do Rivotril e fazer uso de outras substâncias, o que podem aumentar ainda mais o seu efeito tóxico, dependência e causar alguns, digamos assim, males à saúde que podem ser irreversíveis. E que tipo de males seriam esses?
intoxicações e, em casos mais graves, até a morte, Thaleson. É uma medicação muito forte, como eu falei, e usando ele com outras medicações, podem sim trazer danos à saúde muito graves, principalmente interagindo com outras substâncias químicas. O médico que prescreveu o seu medicamento, o Rivotril ou clonazepam, ele deve constantemente estar observando as interações medicamentosas com outras substâncias, tipo alprazolam, diazepam, o fenobarbital, né? É muito comum também pessoas que estão fazendo uso do Rivotril fazer uso de bebidas alcoólicas, e é um grande problema para a saúde justamente essa interação, medicamento clonazepam com a bebida alcoólica. É muito complicado pensar que alguém tem a coragem de usar um medicamento desse tipo com bebida alcoólica, né, Paulo? É bom que a gente explique para quem faz uso dessa medicação como ocorrem essas interações, principalmente com o álcool. O medicamento, ele leva de 30 a 60 minutos para fazer efeito assim que o paciente faz uso desse medicamento. Vamos imaginar que ele esteja fazendo uso de bebida alcoólica ou tome essa medicação e depois resolve ir para uma festa e fazer uso de alguma bebida alcoólica. O que pode ocorrer é porque o álcool, como ele é volátil, é um gás, ele se liga rápido nos receptores que essa droga, clonazepam, iria se ligar para fazer o seu efeito. Então, como já se encontra ali ligado uma substância, que no caso seria o álcool, essa medicação ela fica livre na corrente sanguínea. E isso pode causar intoxicações e levar o paciente ao coma, dependendo da quantidade. Por isso, o cuidado quando estiver fazendo uso do clonazepam, evitar tanto tomar outras medicações que possam interagir, como fazer uso de álcool. Ah, beleza, Paulo. E para uma pessoa que está passando por algum tipo de tensão leve e tal, desse tipo, tem alguma alternativa natural para esse tipo de medicamento que a pessoa pode tentar? Existem sim outras medicações, tá? Assim, o que a gente costuma falar aos nossos pacientes é que desde quando o médico prescreveu essa medicação, ele precisa estar atento com os efeitos de como isso acontece, o que ele sente, se ele sente, após passar o efeito desse medicamento, se ele sente algum estágio de ansiedade, de excitatório, né? A pessoa fica agitada, nervosa. Quando isso começa a ocorrer, já é um sinal de dependência dessa medicação. O médico deve ser informado para que ele faça o desmame, para que ele use outras substâncias, para que o paciente não fique dependendo do uso desse medicamento por longo período. E a primeira observação, eu vou repetir aqui, é quando o paciente faz uso desse medicamento e ele percebe que ao terminar o efeito desse remédio, ele já começa a ficar um pouco agitado, sentir um pouco ansioso, já é o início de uma dependência. É bom que fique bastante atento a isso, para buscar alternativas com outras medicações para não aprofundar ainda mais esse quadro. Muito obrigado pela sua participação, viu, Paulo? Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Boa tarde, bom trabalho. Estamos aqui de volta com meu amigo Leal, que continuou com a gente aqui. Leal, como a gente estava falando anteriormente, infelizmente Teixeira de Freitas tem pouquíssimos guardas de trânsito. E os que têm, por causa dessa falta de preparo, acabam sendo odiados por motoristas, né? Há muita perseguição e tal. E eu acho que agora, nesse momento, o Pardal não era a melhor forma de estar fazendo essa fiscalização. Na sua opinião, como motorista aí que já tem mais de 30 anos de estrada, já trabalhou em caminhão, já fez um monte de coisa, na sua opinião, como motorista experiente que qual seria uma alternativa viável nesse momento para poder aprimorar o trânsito de Teixeira e fazer essa fiscalização de forma efetiva e que contribuísse com o cidadão e também que a prefeitura tivesse um controle dessa situação sem gerar tanta insatisfação coletiva? Em primeiro lugar, o mais importante nessa relação é a aproximação com a comunidade. A prefeitura promover encontro
em bairro, tá? Com um verdadeiro especialista de trânsito, para poder colocar para a população a importância do papel do fiscalizador de trânsito e o papel do condutor de veículos que atenda à legislação de trânsito, conduzindo o seu carro, sua moto, de uma forma educada, de uma forma mais compreensível, para que não haja acidentes, né, fatais, para que não haja o acirramento do ódio, né, entre condutor e guarda municipal, guarda de trânsito, polícia militar, polícia civil. Então, eu penso que esse relacionamento ele tem que ser muito amplo, né, com todos se encaixando nos seus devidos lugares, para que nós tenhamos uma cidade próspera, com a evolução que ela está tendo, o título da cidade capital do extremo sul da Bahia, e para que ela mantenha esse título de capital do extremo sul da Bahia, ela tem que ter o seu ordenamento, principalmente no trânsito, porque é uma cidade que corta, com sua BR-101, com a BA, não lembro o nome aqui, mas essa rodovia que passa pela Getúlio, que tem o nome de Getúlio Vargas, enquanto ela está dentro da cidade, com direção a Itaém, a Medeira Neto, essa é uma rodovia estadual. Eu acho, Léo, que é a BA 290, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Então, tem que ter uma estrutura à altura na prefeitura, para poder criar um departamento de trânsito que venha a ser elogiado pela população e que venha a ser obedecido pela população. Não se trata aqui de só querer atirar pedras. A gente atira flores também. Agora, do tamanho, do grau de inteligência das pessoas que estão à frente dessas instituições, tanto a secretaria como a prefeitura. Você falou aí, Leal, sobre a questão da secretaria, né? Inclusive a Secretaria de Transporte de Teixeira também tem deixado muito a desejar, que outro dia um motorista de aplicativo também fez uma denúncia, que motoristas da rede pública de Teixeira de Freitas estavam fazendo fizeram lá uma verdadeira baderna na porta de um colégio, colocaram um ônibus lá para poder tampar o trânsito, e o motorista foi denunciar e ainda foi feito de chacota pelos motoristas, né? Então, também a parte da Secretaria de Trânsito de Teixeira tem deixado muito a desejar, como a maioria das secretarias de Teixeira. Leal, muito obrigado, viu? É sempre bom ter a sua participação aqui no programa, tá? Muito boa tarde, sempre você vai ser muito bem-vindo aqui, e até a próxima, viu? Até a próxima, Thales. Sou eu que agradeço a participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito bom ter você aqui, meu amigo Leal. É sempre muito bom bater um papo com você. Você é um cara que realmente está no dia a dia nas estradas de Teixeira, acompanhando tudo, e é sempre bom ter a sua presença aqui no nosso programa. Boa tarde, estamos de volta aqui mais uma vez na Cidade FM. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos relevantes com meu amigo Cabral. Boa tarde, Cabral. Olá, Thales. Boa tarde para os amigos ouvintes da Cidade FM. Cabral, mais cedo aqui no programa a gente teve a participação do meu amigo Leal, e ele gravou um vídeo que eu cheguei a te mandar, inclusive, falando sobre a questão dos pardais de Teixeira e o quanto que isso tem gerado transtorno. A gente sempre está falando disso aqui e o assunto às vezes fica até um pouco repetitivo, mas a gente sempre tem que estar falando até ser resolvido, porque está uma situação que é uma falta de respeito muito grande. Além da cidade não ter o fluxo de trânsito que precisa, não tem estrutura adequada e não tem incentivo ao motorista praticar o que é certo, e ainda coloca um pardal para poder pegar o cara com uma plaquinha de sinalização do tamanho de uma caixa de fósforo, que inclusive é uma coisa ilegal até que eu saiba, né, Cabral? É ilegal. Boa tarde a todos. Vamos dar uma pincelada rápida em cima. Leal foi muito preciso, foi muito contundente e direto. Leal mostrou realmente aquilo que precisava ser mostrado, né? Na escuridão e na obscuridão da noite,
O município de Teixeira de Freitas, através do seu prefeito, vice-prefeito também está lá, tem que dar umas canetadas de vez em quando, dar palpite, e os vereadores do município canetaram esses abençoados pardais. Isso remonta a 2013, quando João Bosco, né, fez aquela esculhambação na cidade, distribuindo aí mais de 100 mil pardais. Eu mesmo levei quase 3 mil reais de multa só na primeira semana, e não notificou, não soltou um panfleto, não fez uma campanha publicitária. É dizer aí que essa na obscuridade da noite, no submundo de uma sala, né, o município, através dos seus responsáveis direto eleitos pelo povo, vou dizer logo prefeito, vice-prefeito, Câmara, Procuradoria, todo mundo, tinha que fazer uma campanha publicitária de pelo menos 60 dias conscientizando o cidadão e mostrando onde é que está no Denatran a lei, a obrigatoriedade e a projetibilidade daquilo que foi feito com alguém que entenda sobre trânsito público. Será que eles contrataram algum profissional da área de alguma capital para fazer um estudo logístico do trânsito de Teixeira de Freitas? Claro que não. Nunca fizeram e nunca vão fazer porque não tem interesse. Esses pardais é uma vergonha. Esse ali perto do Bar do Sinal, logo depois ali do Casarão Brasil, ele está escondido, alinhado com uma árvore. Ninguém sabe, não tem nada, não tem marcação na pista, não tem placa de redução, não tem redutor de velocidade, não tem nada, é uma esculhambação. O outro ali, da Pão Gostoso, é outro absurdo. Eu nunca vi na minha vida, em nenhuma parte por onde eu andei nesse Brasil, nos estados que eu morei, por mais de 4, durante muitos anos, nenhum pardal de semáforo. O outro, pior ainda, em frente à UPA, numa reta, mal acabada, mal sinalizada, mal estruturada, feito pelo ex-prefeito Timóteo Brito, uma muretinha de 10 centímetros de altura, que carro sobe, pode atropelar as pessoas. A pessoa reduz em frente à UPA, já puxa a terceira marcha, já sai 100 km por hora na reta do posto Jeff Prêmio. Então, não tem um estudo logístico de um profissional da área de trânsito, não tem nada explicando, não explicou nada, não fez nada. Ou seja, cidadão de Teixeira e da região, uma esculhambação, isso é arrecadatório, isso é para poder meter a mão no seu bolso, no nosso bolso. E o que eu estou esperando, o primeiro relatório de um diário oficial do município, nomenclaturando aí todos os nomes das placas e o nome do cidadão que foi multado. E nós vamos disponibilizar aqui para todo mundo ter acesso nas nossas páginas sociais do Extra News e na nossa página do Instagram, Thales. É uma vergonha, é uma esculhambação, isso é uma falta de respeito com o cidadão. Esse então, pessoal que aprovou e que assinou esse projeto aí, merece levar um processo nas costas. Então quer dizer, Cabral, que não houve nenhuma publicação no Diário Oficial sobre os pardais, é isso? Não, no Diário Oficial não sei, mas estou falando na rua. Teve algum evento na rua, teve algum semáforo distribuindo, teve alguma equipe de publicidade do município dando panfleto, algum carro de som na rua, a partir do dia tal, vai ter tal, de acordo com a lei tal. Teve alguma entrevista de algum profissional de área explicando a necessidade e o porquê da instalação desses abençoados e famigerados pardais para poder tirar o dinheiro da mão do bolso do povo? Já não basta o tal do IPVA, seguro de obrigatório, multa que a gente paga, o tanto de trem que a gente paga para licenciamento de um carro e não tem estrada que presta nessa região. A estrada do Prado, onde eu estou agora trabalhando desde ontem, está uma verdadeira esculhambação. Não consegue, a BR-101 está toda transvirada para cá, é caminhão, é carreta, é acidente de moto, acidente de veículo, é o veranista reclamando, é o caminhoneiro reclamando. Então, uma verdadeira vergonha. Esse pardal aqui da estrada de Alcobaça, perto do Queijo, esse cara aqui que botou esse pardal, isso é um bandido, tudo bandido. O outro ali perto ali de Alcobaça, a 200 metros depois, não tem escola, não tem nada, não tem trânsito pesado, não tem bar, não tem restaurante, não tem nada. Não justifica botar semáforo eletrônico nessa estrada. Tem que arrumar. Todo mundo, toda hora que você passa, eu fui ontem e voltei hoje, estou indo de tarde, volto amanhã, trabalhando aqui na região, fazendo meu trabalho. É uma verdadeira esculhambação, Thales. Isso aí, o cidadão, se tivesse um OAB, um Ministério Público que prestasse na nossa cidade, eles não esperariam, como eles sempre falam, ser provocados pela sociedade. Provocado pela sociedade, ele já está. Ele está sendo provocado pela estrutura do Estado e do município, que instala isso e eles não tomadores do cidadão de bem, que é eu, você e todo você, meu irmão, que está ouvindo. Então, as pessoas, nós temos que fazer alguma coisa, Thales. E esse meio de comunicação, eu quero agradecer aqui, inclusive, a você e a todo mundo que participa desse programa todo dia de tarde, de segunda a sexta. Nós estamos aqui para isso mesmo, para reclamar, mas reclamar com profundidade. Não é falar mal do cidadão, do profissional.
é falar que isso é um absurdo. É uma parada em que lei? Por quê? Como? Quando? Foi feito o quê para poder esclarecer o cidadão, educar o cidadão, para botar essa desgrama desses pardais, para dar 300 pau de multa, 500 pau de multa, 800 reais de multa? Eu mesmo, estou pagando agora até o dia 10 de fevereiro, 2.600 reais de multa. Você passa 43 quilômetros ali naquele queijo e 850 conto de multa. Eu tenho toda aqui minha filmagem feita aqui, tudo certinho. É revoltante, cara. Todo mundo, já pensou? É 500 de um, é 1.000 de outro, é 3.000 de outro. Isso é uma vergonha. Por que foi feito? Quando foi feito? Como é que foi feito? Baseado em que lei? Baseado em que necessidade? Eles não vão saber responder. Eu acho que vai ter que ser preciso fazer isso. Mas vamos esperar primeiro o primeiro relatório que vai sair das multas de Teixeira. Né? Aí nós vamos pegar esse relatório, divulgar bem aqui na rede, nas redes sociais. A gente faz um vídeo, produz aí, ó, e mostra aí. Vai dar mais de 50 folhas. Na época de João Bosco, dava mais de 100 folhas. E esse relatório de Teixeira no primeiro mês vai ser muito grande. Vamos aguardar, viu, meu irmão? Exatamente. E, inclusive, Cabral, eu, como você sabe, recentemente eu estive lá no Espírito Santo, né? E, inclusive, ali na divisa do Espírito Santo com a Bahia, existe um pedágio. Esse pedágio é administrado pela Eco 101. Eu, né, particularmente, sou um cara que sou contra qualquer coisa que venha de encontro a tirar dinheiro do bolso do contribuinte para poder dar para o governo. Mas primeiro é educar, né, Thales? Primeiro é educar. Primeiro é educar. Mas, pelo menos, aquele pedágio ali, se você for explicar, pelo menos é justificável, porque a estrada ela é muito bem cuidada pela Eco 101. Agora, diferente, por exemplo, das estradas da Bahia, especialmente pelas estradas do sul da Bahia, que essa arrecadação que vai vir, ela não vai vir investimento aparentemente, porque as administrações públicas aqui no sul da Bahia, elas não investem na estrada. Se pelo menos usasse, né, a arrecadação para poder melhorar as estradas, ainda teria uma justificativa. Embora não seja correto você tirar dinheiro do cidadão para colocar no cofre público sem necessidade nenhuma, apertando o cara, arrochando o cara na base do imposto e da multa, mas pelo menos teria uma justificativa. Coisa que a gente não consegue ver nenhuma mudança hoje. Essa descida aqui da Estrada do Queijo em Alcobaça, esse desvio aqui que está sendo feito, vai para a terceira semana, 21 dias, e nada foi feito. Continua pior do que estava. O volume de carro é tão grande. Pleno domingo, sábado, 4 horas da tarde, não tem mais ninguém trabalhando. São 3 máquinas paradas. Isso num país evoluído, não é? No Japão, na Coreia do Sul, em países evoluídos, esse trabalho já tinha sido feito em 48 horas. Tudo para poder meter a mão no bolso do cidadão. E isso aí, com o tempo, eu acredito que com o tempo, já melhorou muito, não é? O ministro Tarcísio de Freitas, quando era da Infra, ele já melhorou muito essa situação. Mas com o tempo, vamos pedir a Deus, não é? O Brasil tomar um rumo até o meio do ano, né? Porque as coisas estão acontecendo e as coisas irão acontecer. E o Brasil é preparado para gente séria, não para quadrilha. E as coisas vão acontecer. Então nós vamos pedir a Deus para ter uma luz, para esse país realmente voltar aos trilhos. Porque ele está fora dos trilhos, está navegando num mar revoltoso, sem uma bússola e com um cara no timão totalmente obcecado por cachaça. Cabral, e por falar, né, em questões estaduais, inclusive, né, a gente estava falando há uns minutos atrás sobre a questão da justiça. E inclusive a Procuradoria. Isso, tem alguma. A Procuradoria da Bahia está mais preocupada com demonstrar a sua opinião sobre atos antidemocráticos do que em resolver os problemas do Estado, né? A procuradora falou, né? A gente vai soltar a matéria agora, né? Que a procuradora está muito preocupada com essas questões e tal, e não está dando mesmo carinho para essas questões delicadas que a gente está sempre falando aqui, que deveria também haver um comprometimento da transparência para com o cidadão. A Procuradora-Geral de Justiça, Norma Cavalcante, participou na última sexta do ato em defesa do Estado Democrático de Direito e de repúdio à invasão às sedes dos 3 poderes. Promovido pela Universidade Federal da Bahia, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, e pela Faculdade de Direito da UFBA, o ato teve como objetivo reafirmar a importância da defesa da democracia e do Estado democrático de direito e promover uma mobilização na sociedade para evitar que ocorram novos incidentes criminosos em qualquer parte do país, como os que aconteceram em Brasília no domingo, dia 8. Norma Cavalcante destacou que os pilares mais importantes do Ministério Público são a defesa da ordem jurídica e do Estado democrático de direito.
O Ministério Público é casa de cidadania e um dos principais pilares constitucionais do artigo 127 em diante do Ministério Público é quando ele reafirma que a minha instituição, a nossa instituição, é defensor, acima de tudo, do ordenamento jurídico, do regime democrático e da República. A PGJ lembrou que naquele mesmo dia, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, que ela preside, publicou nota expressando o repúdio do MP aos atos criminosos. Norma Cavalcante anunciou que nesta semana, o Conselho dos Procuradores-Gerais realizará nova reunião para discutir e fortalecer o trabalho de investigação que os ministérios públicos de todo o país estão realizando. A Bahia já tem um TJBA bem complicado. Você lembra que, não sei se foi o ano passado, retrasado, teve procuradora, desembargador da Bahia preso por conta de vender, parece aí nas redes sociais, os supostos liberdades condicionais de uns de outros. Isso aí coube processo, me parece que teve uma desembargadora retida, filho envolvido. Quer dizer, não é só a Bahia. Diversos estados pelo Brasil e pelo mundo, nós temos também problemas nos tribunais regionais, não só de estado, como nacional. É um aparelhamento judiciário, se você lembrar lá atrás, não sei se é da sua época, mas o então ex-governador da Bahia, ex-senador Antônio Carlos Magalhães, avô, não esse que está aí, que esse não tem posição de homem, né? Aí o avô já dizia, com a pasta rosa debaixo do braço, o maior problema do Brasil não são só os políticos ruins, é também o judiciário. E por conta disso, houve uma grande celeuma de lá para cá e parece que deflagraram uma guerra contra os políticos de verdade, né? A união de todos contra a minoria que era de direita conservadora. Estamos vendo aí na Bahia hoje, a nossa desembargadora, mérito dela, sim, tem que se preocupar, claro, mas com atos antidemocráticos das filmagens que foram feitas antes dos patriotas chegarem. Porque antes dos patriotas chegarem lá no Congresso Nacional, desde as 11 da manhã, já tinha outros cidadãos filiados ao PCdoB, ao PSOL e ao PT, dentro do Congresso, destruindo tudo. Os atos antidemocráticos não foram efetuados pelo cidadão de direita conservadora. Vamos dizer que 3, 4 lá tenha se exacerbado. Mas você viu nas filmagens que o povo gritava não quebre, não quebre. E o próprio povo de direita que estava marchando pela paz do Brasil e pelas mudanças de interseção das Forças Armadas, eles mesmos varreram os vidros quebrados, as coisas derrubadas no chão, não é isso? E lá, o que quebraram os vidros? Não só esses bandidos que lá já estavam, como também aquelas balas de gás lacrimogêneo que a polícia local soltava em alta velocidade nas vidraças de propósito para que elas se estilhaçassem. Então tudo foi feito não pelo cidadão de bem. Os pseudos terroristas que eles falam, 1.830 terroristas, que eram pessoas de idade, aposentados, gente com comorbidade, jovens, crianças, famílias, trabalhadores de bem. Não esses, mas o que lá estavam e que já faz domínio nas redes sociais, as caras, as fotos, as origens, as redes sociais e os nomes dos mesmos. Aí sim, procuradora, a senhora deverá ir atrás desses que fazem os atos antidemocráticos, esses que invadem terras dos outros, esses que pegam o facão e a foice e guiam essas pessoas sem conhecimento para debaixo de um acampamento a sol a pino de uma lona preta. Não nós que somos patriotas brasileiros que trabalhamos e recolhemos os nossos impostos. Os atos antidemocráticos foram feitos por cidadão do calão do pessoal da esquerda, não do pessoal da direita. Ela está equivocada e o discurso dela me parece um pouco tendencioso, tá? É muito complicado, Cabral. E a gente sempre deixa muito claro aqui que nós não somos a favor de nenhum ato de terrorismo. Quem quebrou seja lá... feito por um ou por outro, não é isso? Quem quebrou lá tem que ser punido, independente de ser direita ou esquerda. Nós somos a favor da punição de qualquer tipo de terrorismo, inclusive o terrorismo que nunca foi punido, como por exemplo o caso das invasões de terra do MST, como é o caso da depredação de patrimônio que foi feito lá em São Paulo pelo Movimento Sem Teto e várias outras ocasiões
que aconteceram, como a invasão daquela igreja que foi feita lá em Santa Catarina, que o vereador até naquele tempo acabou sendo afastado da atividade. A gente é contra qualquer tipo de terrorismo, a gente quer que os culpados sejam punidos. O que a gente sempre questiona aqui é que essas pessoas que ficam fazendo esse sensacionalismo barato em cima de uma situação muito grave, elas parecem que não se preocupam com a realidade, porque não está havendo, infelizmente, tirando um caso isolado ou outro, como daquele rapaz que apareceu lá em Minas Gerais, do cara que quebrou o relógio, que eu acho que você deve ter visto isso. Tirando esses casos, não está havendo um empenho para poder se apurar quem realmente fez terrorismo e quem não fez. Se isso é desinteresse do governo, se é falta de estrutura, o que é, a gente não sabe, mas precisa ser resolvido. Nós ficamos 60 e tantos dias de frente do QGEX em todo o Brasil, né? Ordeiramente, tranquilamente, cada qual doando o seu dinheirinho, levando a sua comida, a sua água, colaborando. Não tem financiador, não tem nada. As pessoas comem do que levam e doa quem quer. Isso aí, a Constituição, artigo 5º e 220, se não me falha a memória, isso aí dá total poder. A Constituição está sendo mal interpretada ou está sendo usada de forma errônea por algumas autoridades no país, Thales. Exatamente. Inclusive autoridades essas que deveriam estar preocupando com a estrutura do país, mas na verdade estão se preocupando, com melhorar a imagem queimada de alguns parceiros internacionais que estão muito denegridos na comunidade internacional, como é o caso, por exemplo, dos presidentes de Cuba, da Venezuela. O presidente recentemente, inclusive, deu uma declaração em uma entrevista, onde ele não fez questão nenhuma de esconder aquilo que ele pensa sobre a questão voltada, por exemplo, à Venezuela e a Cuba, onde ele inclusive criticou a ação de algumas autoridades internacionais, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que reconheceu o Juan Guaidó como presidente declarado devido ao fato das eleições na Venezuela praticamente inexistirem. Uma eleição onde você tem um ditador e que esse ditador sempre ganha com 99% dos votos. Então foi feito esse reconhecimento pela necessidade que uma parte da comunidade internacional viu de haver uma mudança na Venezuela para haver esse rompimento ditatorial. E o Lula criticou essa questão, falando que não adianta a gente falar sobre o modelo de governo A, de governo de modelo D, porque foi a população e o sistema de lá que decidiu que a eleição seria daquele jeito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se esquivou quando perguntado nesta segunda-feira sobre as relações políticas que pretende restabelecer com Cuba e Venezuela. Na Argentina, onde participa da 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC, o presidente brasileiro foi questionado pela imprensa sobre os direitos humanos e políticos nos dois países, cujas relações diplomáticas com o Brasil foram interrompidas durante o governo de Jair Bolsonaro. Lula criticou países que combateram as políticas antidemocráticas na Venezuela com outra ação não democrática, como o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente autoproclamado daquele país, mesmo sem ele ter sido eleito. Esse cidadão ficou vários meses exercendo o papel de presidente sem ser presidente. Até as reservas em ouro da Venezuela depositada no banco inglês, foi esse cara que foi dada a garantia desse dinheiro. Então eu fico me perguntando quem é que está errado. Da mesma forma que eu sou contra a ocupação territorial como a Rússia fez da Ucrânia, eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. O presidente Lula defendeu o diálogo para ajudar nas soluções dos problemas internos da Venezuela, mas sem interferir na soberania da nação vizinha. Quanto a Cuba, Lula criticou o embargo econômico à ilha e defendeu que o povo cubano deve decidir como quer viver. Eu espero que também logo possa voltar a um processo de normalidade, que se acabe o bloqueio a Cuba, que já dura mais de 60 anos, sem nenhuma necessidade. Porque os cubanos, eles não querem copiar o modelo do Brasil. Eles não querem copiar o modelo americano. Querem fazer o modelo deles. E quem é que tem alguma coisa a ver com isso? A CELAC não exclui a participação de nenhum país latino-americano, apesar de o Brasil ter se afastado das discussões por 2 anos. São 33 países
países em uma aliança com o objetivo de integrar países latino-americanos e caribenhos. Então, assim, Cabral, é um negócio muito complicado, né? Tá havendo uma negligência sobre os problemas internos para poder defender o indefensável, defender o comunismo. É tudo muito bem orquestrado, eles querem de qualquer maneira desqualificar os atos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua equipe, que está fazendo uma viagem internacional para um tal de uma CELAC, e fala de Cuba, Venezuela, Argentina. Olha o Chile o que é que era, olha o Chile o que é hoje. Olha a Colômbia o que é que era, olha o que a Colômbia é hoje. Olha a convulsão social que está atravessando o Peru. O cara pensa que é dono do Brasil, não é dono do Brasil. Além dele existe um Congresso. E nós vamos ver a prova do Congresso agora, quando todos assumirem e saber realmente quem é homem de palavra, que elegeu 99 deputados federais, foi o presidente Bolsonaro, no partido dele, no Partido Liberal, no PL. Vamos ver desses 99 deputados federais, quem será realmente o homem que vai manter a palavra. E outra coisa, no dia 1º mesmo, no Senado, nós vamos ter a eleição do presidente do Senado. Nós queremos um novo presidente de Senado. Tem 2 nomes lá, né? Tem o nome da direita, que é o ex-ministro da Regional, o Marinho, e tem outro nome lá, que é um senador que já é ativo no Congresso. Então nós temos 2 nomes de direita conservadora e esse outro que está aí, já colado em Lula. Salvo engano, é o Eduardo Girão. Eduardo Girão, esse é um homem de bem. Esse é o senador que está aí brigando, não é? Com mais 3, 4, 5 senadores por nós. Esse me representa. Dizer que Juan Guaidó, presidente da Assembleia Geral da Venezuela, não é um presidente eleito pelos colegas? Pois sim. Ele foi nomeado como presidente provisório, comissão dos bons que os maus prevalecem. Quando os bons ousarem, dominarão estes, os maus. E nós estamos nesse caminho. A autorização do Cristo em descobrir esse continente por último em 1500 por Pedro Álvares Cabral, que não sou eu, apesar de ter o nome, foi o outro. Esse continente ele tem uma história para a humanidade planetária. Daqui sai a comida para praticamente 1/3 do planeta. Esse país está batendo um recorde sobre recorde de grãos. E me parece que a partir desse ano, com esse novo desgoverno que está aí, as máquinas do Planalto Central já pararam. Nós não vamos ter safra, o país está parando, o país está desligando. Aos poucos o país está desligando. Quantas indústrias já fecharam? Quantos mercados já fecharam? Quantos meios de empresas multinacionais estão indo embora deste país? Então nós estamos vivendo um momento histórico. Negativo, sim, né? Cobrar imposto de renda de quem ganha 1,5 salário mínimo, isso é brincadeira, né? É brincadeira. Mas nós vamos ter, Thaleson, nós vamos ter boas notícias a partir de março, ou a partir do momento em que o Congresso assumir na terça-feira próxima. Vamos aguardar, vamos ver os passos que a direita conservadora vai dar. Beleza, Cabral. Ô, Cabral, é sempre bom ter sua participação aqui, viu? Muito obrigado. Eu sei que você está no momento de descanso aí na cidade de Guaratiba, né? Mas você sempre dedica um tempo e um esforço para poder atender as demandas aí mais importantes e mais relevantes do que está acontecendo. Muito obrigado, viu, Cabral? Um abraço, estou sempre à disposição. A gente vai trabalhando de manhã e ficando com a família de tarde, vai indo e voltando. A gente está aqui sempre para colaborar no que for possível. E acreditar que acima de todos nós existe um Deus e que Jesus é o nosso Salvador, o nosso modelo e guia. E que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Paz e bem para vocês, a todos os ouvintes, e tenham uma boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos ouvir e até amanhã.